Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Karina, eu sou enfermeira aqui do Núcleo de Segurança do nosso hospital e a nossa equipe ela é composta pela enfermeira Tatiana e a Marina também. Então, hoje eu vou apresentar para vocês o protocolo de identificação do paciente, que ele vai começar a funcionar, a ser instituído a partir do dia 1º de abril. E eu conto com a colaboração de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem até o final desse treinamento, durante os dias até o final do mês, vocês podem nos perguntar, pode procurar a Tati ou a Marina para tirar alguma dúvida ou esclarecimento. Ao final de cada módulo, após a gente implementar as metas de segurança e todos os cursos relacionados a isso, a gente vai emitir um certificado pela gerência de enfermagem, a direção médica e o núcleo de segurança, com uma carga horária de 30 horas de curso de extensão. Para que vocês consigam usar isso em processos seletivos e também a nível de concurso, tá? Porque a gente sabe que acima de 20 horas é validado para esse tipo de processos. Então eu peço para que vocês respondam um questionário ao final desse vídeo e que também coloquem o nome de vocês, o Corém, é uma forma da gente também fazer a lista de verificação aqui de quem participou do treinamento e que a gente consiga também emitir os certificados para vocês, tá bom? Então eu gostaria de pedir que vocês se atentem mesmo, porque o vídeo é bem curtinho, para que a gente não tenha dúvida em relação ao nosso protocolo aqui da unidade. Vamos lá, hoje a gente vai conversar com vocês sobre como que a gente vai fazer a descrição desse treinamento, né? O que é a identificação segura, quais pulseiras de risco, quem vai repor essa pulseira, quais são os critérios de uso dessa pulseira e o fluxo de funcionamento dela, tá? Então, para a gente começar a entender o que é a identificação segura, gente, a gente sabe hoje que 9% das pessoas que têm algum erro relacionado à medicação é resultado da identificação do paciente e isso pode gerar um dano irreversível e até temporário ou atemporário, né, em relação aos danos que esse paciente pode ter. Então, a gente não consegue mensurar o que vai acontecer com esse paciente se esse paciente receber uma identificação indevida e receber alguma medicação, alguma intervenção médica ou conduta de enfermeiros e técnicos em relação ao erro de identificação. A gente também entende que a segurança do paciente, a identificação segura é uma meta internacional de segurança e a gente já tem essa meta instituída dentro do Brasil desde 2013. Então, é mais do que nossa obrigação como profissional identificar os nossos pacientes de forma segura para evitar danos a ele. E aí aqui na nossa unidade, quais são as pulseiras de risco que nós vamos utilizar? A pulseira vermelha de alergia, a pulseira amarela para risco de queda, a pulseira verde para hemoderivados e a pulseira azul para risco de trombose, tá bom? E aí, gente, o que acontece? A gente não pode esquecer da pulseira branca, que ela não está aqui na descrição da foto, mas a pulseira branca é a nossa pulseira de identificação do paciente e nela deve ser composta o nome completo do paciente, a data do nascimento e o número do prontuário. Quais são os critérios para a gente usar a pulseira de alergia? Sempre que o paciente verbalizar que tem alguma alergia ou reação a um fármaco, nós vamos escrever na pulseira vermelha e colocar no braço do paciente. Lembrando que nós perguntamos ao paciente, nós não podemos esperar que o paciente nos lembre que ele tem alergia. Como profissionais, nós vamos perguntar, o senhor tem alergia? A senhora tem alergia? E aí a gente, identificando a alergia, a gente escreve na pulseira e coloca no braço. Critérios para a gente usar a pulseira de risco de queda. Pacientes que estão usando medicação venosa, pacientes que estão em fase pré-operatória devido ao jejum têm maior risco de queda, tá? De cair. Pacientes que estão em fase pós-operatório devido ao efeito residual anestésico também. Pacientes que não são acamados, esses pacientes têm maior propensão a cair. Quem anda cai mais do que quem fica deitado, correto? Então, gente, é muito importante a gente lembrar que os nossos pacientes que estão deambulando, andando pela unidade, eles têm risco de queda. Então, eles devem ser identificados como risco de queda, ok? Pacientes que vão sofrer transferência de leitos, ou seja, pacientes que estão na enfermaria X e serão transferidos para a enfermaria Y. Existe um risco de queda devido à troca desse leito. Então, basicamente, quase todos os nossos pacientes usarão pulseira de risco de queda, tá? Critérios para usar a pulseira de risco de trombose, gente. Pacientes que são trombofílicos diagnosticadas, pacientes com trombose prévia, pacientes em pré-operatório, tá? Toda paciente pré-operatório vai sofrer algum risco de ter trombose no pós-operatório. Pacientes que são cadeirantes e pacientes acima de 60 anos.
Pacientes para critério de uso de pulseira de hemoderivados. Todos os pacientes que estão recebendo hemoderivados na enfermaria ou no centro cirúrgico devem ser notificados, né? Na verdade, notificados não, devem ser identificados com a pulseira de hemoderivados. E aí vamos lá, para a parte funcional e logística da coisa. Quem é que vai repor essas pulseiras? O núcleo de segurança é que vai alimentar esses setores com esse estoque de pulseira. Então vai ficar uma pasta azul identificada em cada setor e vocês terão essas pulseiras para que vocês utilizem. E agora eu vou explicar para vocês basicamente como vai funcionar o nosso fluxo. Então, gente, presta muita atenção porque é muito simples. Como vai funcionar o nosso fluxograma? O paciente deu entrada no nosso atendimento, então ela passa pela classificação do enfermeiro. O paciente foi identificado com algum risco de alergia? Se a enfermeira perguntou e o paciente falou que sim, ela imediatamente coloca a pulseira vermelha e identifica qual remédio ele tem a alergia. Se o paciente não identificou nenhum risco de alergia, ele prossegue o atendimento normal. E aí passa pelo atendimento médico. Se o paciente sofrer a alta, for atendido pelo médico e liberado, ok. Se o paciente continuar no atendimento médico e ele for internar, como vai funcionar se o paciente for internar? Internou? Sim. A recepção que produz o prontuário será responsável por colocar a pulseira de identificação, ou seja, a pulseira branca. A recepção que formula o prontuário do paciente vai identificar e colocar na pulseira branca o nome dele, a data de nascimento e o número do prontuário, e quando for levar o prontuário para que ela assine, você vai identificar a paciente com pulseira, ok? A paciente internando, identificando com a pulseira, ela vai para a classificação e segue ali aguardando para ser puncionada, para os testes rápidos serem feitos. E nesse momento, a equipe de enfermagem classifica quanto ao risco de trombose e queda. Então, nesse momento, a enfermagem vai lá e vê se ela tem critério para risco de trombose e se ela tem critério para risco de queda. Tendo esse critério, ela vai colocar a pulseira de queda e trombose também, juntamente com a pulseira branca de identificação que a recepção já colocou nela. Combinado? Se a paciente não for internar, ela vai passar pela medicação? Sim. Se ela não for internar, mas o médico prescreveu um soro, uma hidratação, qualquer tipo de coisa para ela, a equipe da hidratação, da medicação ali da classificação de risco, vai precisar se certificar quanto ao risco de alergia e perguntar novamente: você tem risco de alergia? Tem alguma alergia a alguma medicação? Porque a paciente pode não lembrar e não falar com a enfermeira, mas falar com o técnico de enfermagem que está ali administrando o remédio. Tudo bem, gente? É muito importante a gente lembrar que em caso de perda acidental lá em cima, né, o paciente subiu classificado, mas depois de um dia de internação, essa pulseira rasgou, essa pulseira se perdeu. Todos os setores têm a responsabilidade de manter essa pulseira no paciente. Portanto, é por isso que a gente vai deixar uma pasta em cada setor. Então, se você está na maternidade, no pré-parto, no centro cirúrgico e percebeu que o paciente tem risco de queda, trombose ou está recebendo hemoderivado e não está com a pulseira ou de alergia também, você que está no setor deve identificar. Apesar da paciente já subir identificada para você, se ela perder essa pulseira por algum motivo, você deve colocar, tá bom? E aí, gente, as pulseiras de hemoderivada, a pulseira verde, deve ser colocada quando a paciente iniciar a transfusão, tá? Pelo técnico de enfermagem ou pela enfermeira, tanto no centro cirúrgico quanto no pré-parto ou na enfermaria maternidade, tá bom? Esse é o nosso fluxo. Qualquer dúvida em relação a ele, dúvida mínima, não tem problema, nos pergunte para que a gente possa esclarecer. A partir do dia 1º de abril, nós estaremos começando ao processo de identificação da pulseira, tá bom? Um grande abraço. No final agora eu preciso que vocês respondam um questionário, tá? Para que a gente possa anotar todos os dados de vocês também. Muito obrigada por tudo, beijo grande e eu aguardo vocês para nossa implantação no dia 1º.